Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje nós iremos resolver questões propostas, questões de Enem que vocês tanto necessitam para alcançar a tão sonhada nota que vocês merecem ter para ingressar na faculdade dos sonhos de vocês. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos trabalhar uma questão do nosso livro A Prova Enem. As questões de hoje serão trabalhadas no livro 2 e nós trabalharemos a primeira questão na página 38. Então, afastem as cadeiras, puxem a mesa, peguem os lápis, borracha, cadernos e comecem as anotações. E não esqueçam o material de vocês. Vamos à nossa aula. A questão que nós iremos trabalhar no nosso dia de hoje, ela está lá no livro 2, na página 38. E aí nós temos aí dois textos, o texto 1 e o texto 2. Observe que no texto 1, nós temos um texto com linguagem mista, também chamada de linguagem híbrida. O que seria isso, professora? Nas aulas anteriores, nós estudamos linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem híbrida, também chamada de linguagem mista. No nosso texto 1, nós temos um texto com linguagem híbrida, linguagem mista, porque nós temos tanto a linguagem não verbal, que são as imagens, nós temos um personagem aí, nós temos uma TV, e esse personagem ele está sendo massacrado aí com a quantidade de medicamentos que estão sendo disponibilizados, eles saem da TV. E aí nós temos a linguagem verbal, que são as palavras, a mensagem que está sendo transmitida. Então, vamos fazer uma leitura minuciosa e atenta para que nós possamos compreender perfeitamente o que diz esse cartaz. E aí nós temos aí, não confie somente na propaganda. Pronto, já sei que eu tenho uma temática aí. Nós estamos falando de quê? De propaganda. É importante que você faça uma leitura minuciosa e que você preste bastante atenção, porque em letras garrafais nós temos a temática central do nosso cartaz. E aí ele diz assim, não confie somente na propaganda. E logo em seguida nós temos uma imagem de uma pessoa que está sendo bombardeada por propagandas. Mas é qualquer tipo de propaganda? E aí mais adiante ele diz o seguinte, muitas peças publicitárias estimulam o uso indiscriminado de medicamentos. Opa! Nós não estamos falando de qualquer tipo de propaganda, nós estamos falando de propagandas relacionadas a medicamentos. E aí ele continua, exageram as qualidades dos produtos e omitem os seus riscos. Nós estamos falando de medicamentos e esses medicamentos, eles têm algumas informações que são exageradas e algumas informações também que são omitidas. Então, quando estamos falando de medicamentos, é necessário que as informações elas sejam verdadeiras e na medida certa, porque medicamento é uma coisa séria. E aí ele continua, em caso de dúvida, consulte o médico, o dentista ou o farmacêutico. Então, feita a primeira leitura do primeiro texto, que é um texto com linguagem verbal e não verbal, nosso cartaz, nós faremos a leitura do nosso segundo texto. Porque observe que nessa questão nós temos uma comparação entre textos. Nós temos texto 1 e texto 2. Então, vamos dar continuidade. No texto 2, nós temos aí, a publicidade enganosa é a que contém informação falsa, capaz de convencer o consumidor a adquirir um produto ou serviço diferente do que se pretendia. No texto 2, eu inicio o texto falando sobre publicidade enganosa. Então, em momento nenhum agora, nesse primeiro momento, nós falamos de medicamento. Nós estamos falando simplesmente de publicidade enganosa. Então, vamos continuar. E aí ele diz, ou esperava na hora da compra.
Então, vou repetir aqui. A publicidade enganosa é a que contém informação falsa, capaz de convencer o consumidor a adquirir um produto ou serviço diferente do que pretendia ou esperava na hora da compra. Então, você procura uma determinada instituição, um determinado local para fazer uma compra de um determinado produto com determinadas características e, na verdade, às vezes você compra gato por lebre, porque a propaganda foi enganosa. Eles ofereceram um produto com certas características, porém, o que você comprou foi uma coisa que tem características inferiores. E aí ele continua. Considera-se enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou que, por qualquer modo, mesmo que por omissão, seja capaz de induzir o consumidor a erro a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos e serviços. Isso está escrito onde, professora? Lá no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos aí o conceito do que seria uma propaganda enganosa e logo acima nós temos um cartaz e esse cartaz ele traz algumas informações com linguagem verbal e não verbal de medicamentos nas quais as pessoas são bombardeadas todos os dias com essas propagandas. Será que são realmente enganosas ou não, né? De acordo com o cartaz, as propagandas são, porque ele diz assim, não confie somente na propaganda. Se você não pode confiar somente na propaganda, é porque em algum momento dessa propaganda tem alguma informação falsa, enganosa. Alguma coisa não atende à expectativa. Então, vamos à leitura da questão para nós analisarmos. E aí nós temos a questão número 3, na página 38, para vocês acompanharem. E aí o enunciado diz o seguinte: ao interagirem com os leitores, os autores de ambos os textos pretendem. Observem que os dois textos, eles interagem com os interlocutores. Então, nós estamos analisando os dois textos ao mesmo tempo. E aí ele diz assim, eles pretendem o quê? Os dois textos juntos. Na letra A, eles dão uma definição consistente com uma propaganda enganosa? Por exemplo, ele diz que a letra A diz que eles dão uma definição consistente com a propaganda enganosa. O texto número 2, de fato, ele dá uma definição consistente, ele traz o Código de Defesa do Consumidor. Se eu estivesse me referindo única e exclusivamente ao texto 2, realmente seria a letra A. Mas o enunciado da questão diz assim, que são os textos. E eles dizem pretendem, o verbo está no plural. Então, tem que ser uma resposta que case com os dois textos. A letra A só casa com o texto número 2. A letra B, orientar a compra de medicamentos divulgados pelas propagandas. O texto 2, ele faz uma orientação com relação à compra de medicamentos? Não, o texto 2, ele fala especificamente da propaganda enganosa. Quem faz uma orientação sobre compra de medicamento é o texto 1. Mas lembre-se que nós estamos falando dos dois textos ao mesmo tempo. Então, eu já descartaria a letra B, porque ele diz orientar a compra de medicamentos divulgados pelas propagandas. Gente, a maioria das pessoas marcariam essa questão, porque a pessoa diz assim, no texto 1 está falando sobre isso, não confie em propaganda, está falando de medicamento, eu marcaria com certeza a letra B. Mas por que você marcaria a letra B? Porque realmente você não está prestando atenção de fato no enunciado da questão. O enunciado diz o quê? Ao interagirem com os leitores, os autores de ambos os textos pretendem. Observe que a letra A se refere ao texto 2, a letra B se refere ao texto 1. Mas você acharia que a letra B está correta, porque eu li o texto 1, professora, e condiz com o texto 1. Porém, no texto 2, ele não fala de medicamento. Ele fala de propaganda, de um modo geral. No texto 1 há uma propaganda, mas uma propaganda específica, voltada para medicamentos. Mas o texto 2 só fala de propaganda enganosa. Então, vamos para a letra C. Alertar a respeito da existência de propagandas que são enganosas.
Ai, professora, depois dessa explicação agora clareou. Pois é, gente. Por que que nós marcamos a alternativa errada? Porque nós não prestamos atenção na hora da leitura. Observem que estou falando dos dois textos. O texto 1, ele fala de propaganda enganosa a respeito de medicamento, mas é propaganda enganosa. O texto 2, ele fala de propaganda enganosa. Então, se você observar, a letra C, ela cai como uma luva. Observa que os dois textos estão falando sobre propaganda enganosa. E aí ele utiliza o verbo alertar. Ai, professora, e esse verbo aí, alertar, tem tudo a ver com os medicamentos e com a propaganda enganosa. Perfeitamente. Brilhou aí quem criou a questão, está de parabéns, porque nós sabemos que tem umas questões que são extremamente confusas, mas essa questão, ela foi brilhante. Por quê? Quando se fala de medicamento, o medicamento, na medida errada, ele pode causar a morte ou sérios problemas à saúde do paciente. Então, é importante que antes que você utilize qualquer medicamento, você procure o seu médico, o seu dentista e, de acordo com o cartaz, até o farmacêutico. Mas o mais indicado mesmo é o médico e o seu dentista, tá? Então, vamos continuar lendo as demais, vamos guardar a letra C e vamos ler as demais, porque nós não podemos descartar nenhuma alternativa. Letra D. Revelar como a propaganda torna mais atrativo o produto que anuncia. Tem nada a ver, né? Nós estamos falando de medicamentos na primeira, propaganda enganosa, nada a ver. Letra E, incentivar a denúncia de propagandas que omitem informações essenciais. Também não tem nada a ver com o texto 1 e o texto 2. Geralmente você fica na dúvida entre duas alternativas. E eu tenho certeza que a alternativa que você ficaria na dúvida seria a letra C e a letra B. Tem gente que ainda ficaria na dúvida com a letra A. Mas vocês perceberam como é muito fácil? Não é difícil, gente. É só uma questão de leitura e é só uma questão de atenção. Se você tiver atenção, você não erra. Tá ok? Então, vamos ver se nós acertamos, né? Opa, nós acertamos. Alertar a respeito da existência de propagandas que são enganosas. Tanto o texto 1 como o texto 2 falam de propagandas enganosas. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, porque nós temos mais uma questão. Estão gostando da aula? Então, vamos continuar. E aí eu trouxe mais uma propaganda. Essa imagem ela está presente no nosso livro, o livro número 2, lá na página 39. E aí é uma imagem que nós temos em letras garrafais aí, que nós temos a temática central, nós temos a imagem de um rapaz, e logo no fundo você observe que a imagem do rapaz que está sendo refletida não é a mesma pessoa. Quem está na frente é um rapaz usando um skate, e a pessoa que está atrás, ela está vestida com a roupa do exército e segurando a arma do soldado do exército. E aí ele diz o seguinte: o desafio sempre faz parte da sua vida. Ingresse no serviço militar. E aí, o que ele fez? Ele utilizou a imagem de um jovem. Quem é que se alista? Quem é que faz o alistamento militar? Os jovens. Completou 18 anos. É obrigatório, professora, fazer o alistamento militar? É obrigatório. Então, se você estiver perto de completar os 18 anos, você já sabe que você tem uma obrigação de se alistar. Então, ele utiliza ali uma característica, que é um jovem, porque, na verdade, ele tenta se aproximar com o público na qual esse cartaz está sendo divulgado. Eu estou me referindo a um determinado público. Ele está sendo divulgado para um determinado público. Por exemplo, ele não funcionaria para as mulheres. Ele é para um público jovem, numa faixa etária do final dos 17 para completar os 18 anos, homens. E aí ele utiliza aqui um skate, né? São jovens, né, que gostam de esportes radicais. E aí, logo no fundo, ele utiliza uma outra imagem, que é uma imagem de uma pessoa do exército utilizando uma arma, segurando uma arma, para deixar claro que é sempre um desafio, tanto da vida de quem é jovem e gosta de esportes radicais, como ingressar no serviço militar. E aí tem uma imagenzinha no livro de vocês que eu separei aqui do livro porque ia ficar muito ruim para fazer a leitura. Então eu trouxe no próximo slide o que está escrito aí embaixo do livro de vocês. Caso vocês não consigam ler, tem escrito assim: se você completa 18 neste ano, aliste-se. Local,
Junta de Serviço Militar, Rua Custódio Gomes, número 1145, anexo ao terminal rodoviário. Prazo até o último dia útil de junho. Documentos, certidão de nascimento ou documento equivalente. Mais informações, aí nós temos um número. Lógico, esse não é o endereço em que vocês aqui da nossa região irão procurar. Isso aí é um cartaz em que trouxe algumas informações que são destinadas a um público específico e esse público tem que fazer um alistamento lá no Exército porque está completando a faixa etária que é os 18 anos. Então vamos à nossa questão para ver se ela contempla todas essas informações aí, se as informações são realmente suficientes para responder a nossa questão. Vamos à questão. E aí nós temos aqui um texto que introduz a questão e ele diz assim: o alistamento militar é um ato obrigatório para os jovens brasileiros do sexo masculino. Olha o público aí. Jovens brasileiros do sexo masculino que completarem 18 anos de idade no ano corrente. O cartaz faz parte de uma campanha do governo federal para convocar os jovens para esse alistamento, trabalhando com as linguagens verbal e não verbal, o produtor do cartaz utiliza na construção da mensagem a estratégia argumentativa. Então, nós temos aí uma estratégia argumentativa dentro do cartaz. E a alternativa correta é a alternativa que vai trazer essa estratégia argumentativa do cartaz. Então, vamos ler as alternativas. Nós temos aí, na letra A, aproximação, explorando valores e características próprias do mundo dos jovens. Ah, professora, será que é essa logo de cara, a letra A? Há uma aproximação, gente, as características do cartaz, as imagens do cartaz, elas se aproximam das pessoas para quem esse público é destinado? Temos um jovem que gosta de esportes radicais, ele está lá com um skate e logo no fundo nós temos o soldado com a arma na mão. Então, há uma aproximação? Com certeza há uma aproximação. É um jovem na faixa de 18 anos. Guardaria essa alternativa? Com certeza. Preciso ler as demais? Também. Então, vamos continuar. Vou guardar a letra A. Intimidação, lembrando o jovem de que é preciso cumprir a lei para evitar as penalidades. A função do cartaz aí é intimidar os jovens? Porque assim, se eu intimidar, eles não vão comparecer para se alistar. Então, a função dele é intimidar? Se ele trouxe um jovem usando um skate com roupas despojadas, jamais seria intimidar os jovens. Letra C. Sedução, mostrando aos jovens que o ingresso no serviço militar abre uma porta para o sucesso. Houve alguma coisa relacionada ao sucesso? Você acha que ele está sendo seduzido? Não, ele está sendo convocado. A palavra é convocação, ele não está sendo seduzido. Então, assim, já descartaria essa também. Letra D. Comoção, sensibilizando os jovens para o serviço de proteção à pátria e dos cidadãos do país. Gente, tem uma comoção aqui nesse cartaz. Não tem nada a ver com comoção. Você ficou triste, chorou, alguma coisa nesse sentido? Não, né? Então essa daí não tem nada a ver. Tem sempre aquela alternativa que não tem nada a ver com qualquer coisa. E na letra E, raciocínio lógico, convocando os jovens de 18 anos do sexo masculino para cumprirem o seu dever cívico. Observe que a questão ela deu tudo certo aí. Ela disse jovens de 18 anos do sexo masculino, dever cívico, perdão. Porém, o que está errado aí é a parte do raciocínio lógico. O que é que tem a ver o raciocínio lógico com o cartaz? Se é uma convocação para os jovens que completaram 18 anos. Então, o que nos resta é somente uma única alternativa. Não restou dúvidas com nenhuma das outras alternativas. Então, não haveria, em hipótese alguma, possibilidade de erro em uma questão como essa, se você fizer uma leitura minuciosa e prestar bastante atenção. Então, vamos ver qual resposta vocês marcariam? Essa mesmo. Parabéns para quem marcou a aproximação. Nós temos um jovem de mais ou menos 18 anos, vestido como jovem, utilizando aí um skate, explorando valores. Quais valores?
esportes radicais. Eu sou jovem, eu gosto de esportes radicais. E características próprias do mundo dos jovens. A vestimenta que ele utiliza, né, o comportamento, os esportes radicais seriam essas características próprias do mundo dos jovens. E eu espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Eu vou trazer nas próximas aulas uma redação para nós trabalharmos o passo a passo, depois que nós já trabalhamos a redação de forma detalhada, né, por partes. Eu vou trazer uma temática e nós iremos produzir a nossa própria redação. Nesse segundo momento, que é o momento das questões comentadas, é para que vocês compreendam que as questões, elas não são difíceis. Às vezes a gente internaliza que elas são difíceis, mas elas não são. Então, se você fizer uma leitura corretinha, você com certeza acertaria as questões. E não precisa ficar nervoso também, tá? Lembrando que o que mais aparece nas provas de Enem são gêneros textuais. Por isso que eu estou sempre trazendo os gêneros textuais que eles mais utilizam nas questões. E muito obrigada pela atenção de todos. Até a nossa próxima aula. Acessem as nossas plataformas, reprisem a aula e até lá.